Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Jonatas Verli e hoje eu vim trazer para vocês não só um vídeo, mas vim trazer para vocês uma sequência de vídeos que eu vou liberar aqui no canal ao longo desses dias sobre a confecção de um lindo vestido de festa que eu fiz, e nessa aula eu vou trazer para vocês o passo a passo completo de como que eu fiz o processo da modelagem 3D, como eu fiz a planificação, como que eu fiz todo o processo ali de construção da ideia no manequim. Depois eu vou trazer para vocês o passo a passo da costura, o corte das saias godê, também vou trazer para vocês acabamentos em azelha, colocação de barbatana, colocação de bojo, colocação de aro no bojo, acabamentos feitos no vestido. Vocês vão ver vários tipos de procedimento ao longo dessas aulas que eu vou liberar. Eu resolvi não postar um vídeo só, contendo tudo, às vezes cortando algumas partes para poder ficarem menores e não ficar um vídeo gigante, mas eu resolvi então mostrar tudo para vocês, explicar tintim por tintim, porém dividido em várias etapas. Então, para você não perder esses vídeos, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dê um joinha, comente aí embaixo se você estiver gostando desse tipo de conteúdo que eu vou trazer para vocês também cada vez mais e mais. Vou animar de trazer. Essa daqui é a primeira aula que eu vou liberar para vocês e posterior eu vou estar liberando para vocês. Provavelmente eu vou estar liberando um por dia, então já fiquem atentos aqui no canal para vocês irem continuando e vendo a saga da construção desse vestido que ficou lindíssimo. Então, vamos ao passo a passo desse vídeo. Para iniciarmos aqui o processo, eu vou usar o meu busto de modelagem para poder criar toda a parte estrutural do corpinho da peça através da mulagem. Para quem não sabe, a mulagem é uma modelagem que a gente faz diretamente em um manequim assim, próprio para esse tipo de trabalho, que é um manequim assim que você pode alfinetar, você pode criar, e é bem fácil de fazer. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. A técnica de mulagem normalmente a gente faz com algodão cru. A gente vai marcando aqui todo o busto e depois vai tirando cada uma das peças, mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu fiz através de um método diferente que funcionou muito bem. Eu vou utilizar uma fitinha adesiva e eu vou começar a modelar. Eu vou começar a esculpir aqui na minha peça o tamanho, o jeito que eu vou querer o meu manequim. A primeira linha que eu vou marcar vai ser a linha central aqui, ó. Então, eu vou vir aqui. Eu gosto da fitinha adesiva porque ela já vai colando aqui na peça, ó. Ela sai com facilidade também, não danifica, ó. E assim eu já consigo ter aqui o meu centro da peça, ó. Eu vou ver o tamanho que eu quero, ó, com bastante cuidado, alinho bem certinho, ó. E faço essa primeira marcação aqui, com a minha fitinha. Fiz a marcação da minha linha central. Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu vou posicionar o meu bojo, ó, de maneira que ele fique posicionadinho aqui, ó, cobrindo toda a parte do seio, ó, dessa forma. Tá vendo, ó? Vou posicionar ele aqui, assim, dando um espacinho aqui na parte do centro. E eu vou vir com o alfinete e vou deixar ele fixo no local aqui, porque só para mim poder ter a marcação exata aqui de onde ele vai ficar, para mim começar a esculpir o restante da peça. Então é bem prático utilizar a boneca de modelagem, ó, dessa forma, e fazer, ó, assim eu já consigo posicionar certinho o meu bojo. Olha só, vou posicionando ele aqui, prendo com os alfinetinhos, na parte de baixo também a mesma coisa, ó. Tudo parte da modelagem, né? Consigo ir vendo também já como eu vou querer essa peça, ó, ajeito. E eu já consigo olhar de frente, ó, e ver mais ou menos como que o formato vai ficar aqui da minha peça. Agora, aqui que eu vou fazer, eu vou marcar, ó, a minha linha da cintura. Eu vou esculpindo aqui, gente, eu vou desenhando tudo do jeitinho que eu quero para encaixar. Eu vou precisar fazer o encaixe depois do bojo nesse lugar, então eu já coloco ele aqui mais ou menos onde ele vai ficar. E agora eu vou marcar aqui embaixo, ó, na minha peça, onde eu vou querer esse encaixe aqui, ó, do meu bojo. Eu vou marcando aqui de fora a fora, ó, bem certinho, onde ele vai encaixar, ó, na minha peça. Fiz essa primeira marcação aqui embaixo do meu bojo, ó. O legal da fitinha assim, que você pode criar o formato que você quiser, ó, na boneca. Aí eu vou colocando aqui bem certinho, alinhando, posiciono, ó, aqui, e vou marcando de fora a fora, ó, em volta aqui, onde eu vou querer esse corpinho.
Marquei aqui a região da minha cintura. Agora eu vou vir aqui no centro da minha região das costas. Vou posicionar aqui também. Sempre coloco um pouquinho maior a fitinha do que o tamanho que eu quero. Só para mim poder ter uma noção. E aqui você já consegue ir vindo a peça formando, ó. Você vai desenhando ela de acordo com o modelo e o jeitinho que você quer. Agora eu vou ligar também aqui, fazer essa parte de cima. Vocês vão ver por que ela é interessante, essa fitinha aqui, preta. Ó, alinhei aqui, tá vendo, de baixo? Aí aqui eu posso moldar o meu formato que eu quero aqui certinho, ó. Vou vindo aqui com bastante cuidado. Pronto, ó. Fiz até a parte de trás, tá vendo, da minha peça. Aí se você quiser fazer um formatinho, um desenho, você pode criar também. Mas é basicamente isso aqui. Eu vou ajeitando, ó, pra ele ficar bem retinho, bem bonito. Eu vou vir aqui agora, ó, na parte de trás da peça. Vou colocar um recorte aqui também pra estruturar essa parte. Um recortezinho que ele vai ter uma função por ter uma barbatana aqui nessa parte, ó. Então, marco. Olha só como é bem prático, gente. Bem prático. Agora o encontro aqui na lateral, ó, eu vou posicionar certinho também. Aqui. Vou posicionar. Algumas vezes, ó, a linha de costura, ela não tá certinho, ó, por exemplo, mas eu ajeito aqui, vou de olho mesmo aqui e tento colocar bem retinho, tá vendo, ó? Dessa forma aqui, tá vendo? Pra ficar com um desenho bonito, tá vendo? Se eu fosse seguir aqui, ia ter uma curva aqui meio esquisitinha, mas faço dessa forma. Agora eu vou colocar uma barbatana aqui no meio também, então eu vou colocar um recorte para estruturar, dar firmeza aqui embaixo do meu busto. Venho, vou lá em cima, ó, onde está minha fitinha colada. E faço essa marcaçãozinha aqui também. Aí o modelo você vai criando de acordo, você vai pensando na peça, né? O que vai estruturar esse peitinho aqui. Esse aqui, essa barbatana aqui embaixo, ela vai dar essa estrutura. E agora eu preciso também estruturar essa pontinha final do meu bojo aqui. Então eu vou criar um recorte meio transversal aqui nessa parte, assim, ó. Eu não vou finalizar aqui na pontinha do meu bojo, eu vou dar um espacinho, ó, pra cá e vou firmar aqui a minha peça. Quando você vai fazendo uma peça assim, é totalmente intuitivo, você vai ter que ir analisando, vendo o que vai ficar melhor. Agora aqui, ó, eu vou criar uma outra barbatana de suporte aqui, nessa região, ó, e vou criar esse recorte aqui, dessa forma, ó. Marquei, bem certinho. Olha só como que ficou, tá vendo a peça? Analiso bastante, ó, essa região aqui, ó, pro encaixe bater perfeitamente, ó, a barbatana para dar uma sustentação nessa parte de cá. Aqui vai ter outra também de lateral na peça. Aqui atrás vai ter outra, ó, nessa lateral. No meio, como por conta do tipo de acabamento que eu vou fazer, não vou colocar. Mas eu poderia, por exemplo, ter colocado um outro recortezinho aqui, mas eu não vou colocar. Poderia ter transferido ele um pouquinho mais para cá, colocado um outro recorte aqui também para estruturar. Por ser uma peça tomara que cai, a gente tem que pensar bastante na questão de como essa peça ela vai segurar o busto, como ela vai se manter na pessoa quando a pessoa vestir. E basicamente, ó, eu já tenho aqui o formato, ó, tá vendo? De todo o encaixe. Agora nós vamos fixar isso. Jonatas, agora como que eu vou passar isso pro papel? Agora, o que eu vou fazer usando uma fita durex, dessa forma aqui. Normalmente dá para fazer também com fita crepe, você vai colando fita crepe, depois desenha em cima e retira. Mas eu acho dessa forma muito mais econômica, porque esse rolinho aqui de fita durex vem muita fita e rende muito mais. Uma fitinha crepe ela é muito mais cara, então a gente tem que fazer coisas que economizam e que dão certo. Então eu fiz e deu muito certo, ó. Eu vou cortando, ó, um pedaço da fita. E vou colando, ó, em toda a minha peça. Ajeito bem certinho, ó, a minha fita. Posso usar o cabinho da tesoura, ó, para poder ir assentando, ó, tudo bem certinho. E aí o que acontece? Essa fita que eu tô colando por cima, ela vai colar na outra fitinha. E a outra fitinha, ela sai com facilidade da minha boneca, ó, para vocês verem. A outra fitinha, ela sai com bastante facilidade, então eu vou conseguir tirar esse desenho da boneca intacto.
Olha só, quase finalizando a última camada. Pronto. Agora, antes de remover aqui da minha boneca, do meu manequim, eu vou nomear as partes e vou colocar o sentido também do fio da minha peça para não ter erro na hora que eu for desmembrar e planificar. Então é uma parte muito importante. Eu vou usar uma canetinha de escrever em CDs. Aí eu escrevo aqui, parte 1. Coloco uma setinha para baixo, ó. Dá para escrever aqui no meio. Ó, meio, frente. Agora eu venho aqui nessa segunda parte. Escrevo 2. Coloco uma setinha para baixo, ó. 3. 4. 5. Você também, para ficar fácil também, depois você pode colocar tipo assim, por exemplo, criar um número, sei lá, letra A, colocar aqui A também. Assim você vai saber na hora que for fazer a ligação daqui para cá. Aqui, no caso, 5, ó, uma setinha para baixo. Escrever aqui meio, centro-costas. Centro-costas. Agora, ó, fiz todas as marcações da minha peça. Nessa etapa agora, ó, com bastante cuidado, eu vou, ó, removendo, ó, toda a minha peça, ó. Sem puxar forte, só vindo, ó. Por isso que é interessante, ó, colar a fita nos dois sentidos. A peça ela vai saindo, ó, inteira. Só que você tem que tomar bastante cuidado, ó, para a peça não, por exemplo, colar nela e virar uma bagunça. Aí eu vou retirando com bastante cuidado, ó. Bem prático. Assim eu economizo no meu algodão cru, na minha fita crepe, se eu fosse utilizar também. E voilá, minha modelagem tá aqui. Agora eu vou para a mesa planificá-la. Agora que removemos, ó, o nosso molde do manequim, nós vamos começar a planificá-lo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou desmembrar aqui todas as partes com bastante cuidado, ó. Essa daqui ela é a minha parte 1 da peça. Criar essa linha reta para planificar minha peça. Fiz, ó, a linha. Agora eu vou vir com bastante cuidado. Vou ajeitando aqui minha peça, eu colo e vou acomodando ela aqui, ó, no meu papel. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir aqui margens de costura. Depois que a gente adiciona a margem de costura em todas as partes, ó, vai ficar dessa forma. Aí, você pode pegar e fazer a conferência de encaixes, que é, por exemplo, aqui. Nessa região, ó, eu vou pegar a minha peça, vou dobrar a margem de costura, vou encaixar aqui como se eu estivesse costurando a minha peça, ó, dessa forma. E vendo se tudo bate perfeitamente, tá vendo, ó, no lugar. Colei umas fitinhas pretas em volta para poder ficar melhor a visualização também. Até essa questão de encaixe, ó, consigo ver certinho. Vejo o encaixe. Aí, se caso precisar, por exemplo, se der alguma diferença, como aqui embaixo, ó, ficar assim um pouquinho maior, passando, você pode muito bem vir com a régua e aconchegar, ajeitar, fazer uma marcaçãozinha aqui e deixar tudo muito bem certinho. Só que esses moldes aqui já estão todos conferidinhos, ó. Já fiz a conferência, já ajeitei tudo, ó. Tá tudo batendo perfeitamente no lugar. Agora nós vamos fazer a parte do bojo. Assim como nós fizemos a parte de modelagem 3D na boneca do corpo, a parte do bojo eu vou fazer a mesma coisa. Só que para isso eu vou usar uma fita crepe. Eu vou vir aqui com bastante cuidado, ó. E vou colando essa fita crepe em volta de todo o meu bojo, ó. Dessa forma. Aderindo bastante, ó, para ele ficar bem coladinho. Olha só como que o bojo fica, ó, todo encapadinho. Agora eu vou cortar. Ajeito bem certinho. Agora que o bojo tá dessa forma, você vai precisar criar um desenho aqui para criarmos os recortes de encaixe. Por quê? É muito importante. Quando a gente está fazendo uma peça assim que ela tem muito volume, igual esse bojo, ó, ele tem muito volume. Eu não posso muito bem chegar e tirar essa parte aqui e planificar ela e depois vir com um tecido plano achando que ele vai encaixar aqui e vai modelar desse jeito. Porque, a não ser que seja uma malha, mas em tecido plano seria praticamente muito difícil isso acontecer, a não ser que o tecido tenha muito elastano. Mas para ficar uma coisa bonita e com um recorte assim mais delicado na região do busto, dá para fazer da seguinte forma, um recorte só
de cima para baixo, assim, ó, nessa região. Ou também pode colocar um recorte aqui nessa região do centro, ó, do bojo. Aí você pode muito bem vir com uma fita métrica ou simplesmente marcar com a mão livre, aqui assim, mais ou menos, ó. Aí ele vai ficar um pouquinho maior do lado de cá e vai vir fechando pra cá. Você também pode fazer ele todo simétrico, você pode desenhar e ficar a mão livre aqui. Você pode vir com a olho, você pode vir a olho mesmo, ó, e ir desenhando, criando todo esse formato aqui, ó, de recorte. Aí você vai ver se vai ficar bonito. Ó, dessa forma, tá vendo, ó? Eu posso deixar ele só com esse recorte aqui, nessa região. Vejo se fica bonito, se é o que eu quero. Eu posso ir lá e testar, pegar os meus moldes, colocar e ver se vai ficar bonito assim. Como eu também posso pegar e marcar uma linha aqui nessa região de baixo, ó, pra ter um recorte aqui também, ó, nessa região. Então fica legal, aí você pode fazer o teste e fazer como você quiser. Eu vou fazer só com esse recorte aqui nessa parte. Beleza, fiz isso aqui, já decidi certinho o meu desenho. Agora eu preciso fazer umas marcações, ó, de encaixe. Porque quando a gente planificar, isso aqui na hora de encaixar precisa bater certinho, para não dar diferença. Então, ó, eu faço uns 2 piquezinhos, um de cá e um de cá. Coloco o fio da minha peça também. Dá para tirar no viés para ficar bonitinho também e encaixar melhor essa parte aqui assim, só para eu poder saber, ó, que aqui é aqui. Essa parte aqui, ignora que esse aqui não vai existir. Esse recorte aqui do meio só vai existir esse de cima e esse de baixo. Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, 2, que são os recortes, ó. Aí agora eu posso tirar do meu bojo a minha peça e planificá-la também, adicionando margens de costura. No caso aqui eu vou adicionar 1,5 cm de margem de costura. Por quê? Porque quando a gente costurar o tecido aqui em cima, ele vai gastar um pouco de tecido para desvirar sobre esse lado, então eu preciso ter uma margem de costura. Você pode deixar até 2 centímetros nessa região de cima, por conta da costura que nós vamos fazer, ó. E bem prático, olha só como que o formato já fica, ó, do bojo. Aí agora eu venho e corto, ó. Isso aqui, por exemplo, não daria pra mim planificar, ó, e encaixar certinho. Então, eu preciso ter esse recorte aqui pra fazer esse encaixe, ó. Ou uma pence, mas o recorte fica mais bonito pra um vestido de festa e tudo mais. Então, ó, veja só como eu consigo agora planificá-lo, ó, dessa forma aqui assim. E a peça vai ficar dessa forma, já com as margens de costura, ó. Aí depois é só você pegar e conferir certinho, ó, o encaixe, ó, batendo certinho. Aí você vai testando, vai vendo, ó, e ele tem que bater certinho, ó, tá vendo? E assim a modelagem ela tá pronta. A parte da saia eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, que a gente vai cortar diretamente no tecido. E dessa forma, ó, a nossa modelagem ela já tá pronta, do corpinho do vestido, do bojo, tudo certinho. Então pessoal, esse aqui é o resultado desse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu comentário aí embaixo. Fiquem atentos para vocês assistirem as outras etapas da construção desse vestido, tão incríveis. Eu preparei com bastante carinho para vocês, mostrando com bastante detalhes também o processo de construção, porque eu sei que algumas pessoas têm dúvidas, então visando isso eu resolvi dividir tudo em partes para ficar bem explicadinho também e ter conteúdos separados no canal. Por exemplo, da próxima vez que eu for fazer esse tipo de acabamento, eu falo, ó, no vídeo tal já tem, então já fica mais prático também para vocês acessarem. Então, fiquem atentos, se inscreve, até o próximo vídeo, um grande abraço.